Olá, mais uma vez, bem-vindos a mais um episódio do Motorcast, aqui do Stand Virtual. Hoje vamos atravessar o Atlântico, vamos até a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Vamos ter aqui connosco o Marcos Leite, que é o COO do LX Brasil, nossa empresa irmã do outro lado do Brasil, mas claramente é uma irmã com um tamanho muito maior do que nós. Muito boa tarde, Marcos, tudo bem? Olá, boa tarde, Nuno. Tudo bem? Prazer. Vou só dar aqui um enquadramento para as pessoas entenderem de facto a diferença. E o Brasil, para quem não saberá, mas tem 220 milhões de habitantes, nós em Portugal somos 11, ou seja, são 20 vezes mais. E é nesse sentido, só para as pessoas terem noção, no Brasil, tu que tens a responsabilidade da parte operacional de toda a máquina, não é? Do LX Brasil, estamos a falar só na parte automóvel, que é onde nós vamos concentrar a nossa conversa hoje, cerca de 2,7 milhões de anúncios ativos, o que é extraordinário, não é? Em termos de carros, 1,2 milhões de carros online. Vejam a dimensão, nós somos de muito longe em Portugal, maiores que todos os outros estantes virtuais, e temos cerca de 65 mil anúncios. Veja-se aqui a diferença da escala. Aí temos os números que temos, 3 carros vendidos por minuto, cerca de 65% dos carros anunciados no Brasil passam pelo LX e mais de 25 milhões de usuários ativos. No caso de Portugal, temos cerca de 8 milhões. E começava exatamente por aqui, Marco. Estamos a falar de uma operação com uma escala gigantesca, estamos a falar de 60 milhões de utilizadores únicos por mês no LX. Como é que é depois toda a tua experiência profissional que tens estado aqui, penso eu, nestes últimos 8 anos a viver uma realidade com esta escala e depois todas as funções que aconteceram? Conta-nos. Então, difícil falar sobre 8 anos em poucos minutos, né? Mas basicamente eu vim para o Brasil, na verdade fui a convite tanto do Martin Heibauer, né, o CEO do OLX Group, como o Alec, né, fundador do OLX, e a gente acabou montando, né, a empresa praticamente do zero, né, investindo bastante na marca, o OLX, realmente, né, convencendo os brasileiros que eles precisam ser menos apegados, mais desapegados, né, que na verdade é o grande mote da OLX, né, que a gente fala que as pessoas têm que ser desapegadas, né. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que a gente conheceu as pessoas que eles tinham a oportunidade de se livrar de coisas da sua casa vendendo coisas online, né? Então a gente queria mudar realmente esse comportamento, né. E por isso né, e como consequência a gente acabou até virando muito grande dentro dos verticais que a gente chama tanto de autos como de imóveis, porque a gente começou as pessoas a venderem, as pessoas tinham uma boa experiência, porque eles não conseguiam, né, ganhar um dinheiro, né, vivo na mão deles no momento que eles vendiam aquilo. No momento que eles queriam vender o carro deles, o imóvel deles, eles acabaram indo no marketplace que eles confiavam, que era democrático, que era gratuito, né. E isso acabou virando um grande, né, a gente acabou tendo um grande volume de pessoas fazendo isso, né. Então, nosso modelo horizontal, né. O OLX também é uma fusão com outro portal que existia antes no Brasil, não é? Também, exato, né? Então, na verdade, antes era OLX e Bom Negócio, né? E assim que a gente foi crescendo, a gente estava investindo bastante para criar a marca, eles também. E era a marca da Schibsted, né? Que hoje é acionista de 50% aqui no Brasil também. E hoje estamos, o OLX Brasil é uma joint venture 50-50, né? Então, falando, né, que... Desculpa, diz. Não, eu estou falando que, na verdade, a gente acabou crescendo dentro desse vertical de autos porque a pessoa física acabou começando a postar muitos anúncios dentro da OLX porque realmente viam que tinha um volume grande de pessoas, né? Então isso em poucos minutos um pouco da história aqui do OLX. Eu ia só fazer aqui uma primeira pergunta provocadora, ligeiramente de fora dos autos, para ti, que é nós aqui em Portugal e no mundo inteiro, não é? Viu-se a aquisição que foi feita aí no Brasil da ZAP Imóveis e da Vila Real por 3 bilhões de reais, e há que ter atenção aqui para quem nós estamos na Europa, quando estamos a falar de reais, o real pensou está talvez a 6, não é? Para o euro, mas é muito significativo, não é? Estamos a falar de praticamente 500 milhões de euros nesta aquisição, uma fortíssima entrada. Já estavam na área real estate, mas isto dá aqui uma posição muito forte no mercado. A minha pergunta é evidente esta aposta na área de real estate e imobiliário, não é? Como é que fica o foco, então, na área automóvel agora, depois deste crescimento tão grande que vai acontecer com a fusão com a ZAP neste momento? Não, na verdade, nada muda nesse sentido, né? Então, na verdade, essa aquisição do mercado de imóveis, né, de real estate,
é uma consequência que nós somos extremamente ambiciosos e comprometidos a ter uma liderança dentro desses verticais, né? Então, a forma de fazer isso em real estate foi por uma aquisição desse tamanho. Em autos, né, hoje, olha, o OLX, na maioria das métricas, já tem essa liderança também, mas a gente também está sempre olhando oportunidades de também consolidar essa posição, seja por no nível, né, de volume, né, seja verticalizado, ou também com aquisições, talvez, que ajudem a gente a chegar mais perto da transação também, né? Então, são coisas que nós estamos hoje também vendo. De todas as mudanças que estão acontecendo no mercado hoje automotivo, qual que seria a melhor estratégia nesse sentido, dada a posição que a gente já tem hoje. Sim, o LX já era grande, não é? Nesta altura ainda ganha uma dimensão maior. Mas pegava por aí também, porque é interessante na tua experiência profissional, que sempre ligada a estas áreas de internet, antes de juntares ao LX, eras o diretor do portal da Spiel Games, não é? Sim. E aí também estamos a falar números para nós aqui em Portugal de outra escala, não é? Onde tinhas nesse portal mais de 160 milhões de jogadores ativos. E a minha pergunta é, estás noutro negócio digital, também com uma escala enorme, tiraste insights, algo que pudesses trazer também aqui para o negócio LX, que tens estado a gerir aqui nos últimos 8 anos? Então, sim, para mim sempre é importante, né, conseguir fazer algo que tenha um alto impacto na sociedade, né? Sabe, dos Spiel Games era isso, né? A gente falando de 60 milhões de pessoas que estavam usando a plataforma todos os meses, né? E a Orange é a mesma coisa, né? Quando a gente entrou era muito pequeno, mas a gente sabia que o potencial é que todos os brasileiros eventualmente iriam usar o OLX, né? A gente está no caminho de fazer isso, né? Mas na verdade, tipo, em termos de propósito, eu trago muitos aprendizados de lá, mas eu estou na OLX há 8 anos, né? Então acho que grande parte dos meus aprendizados acabam sendo, né, da minha experiência aqui dentro da OLX em si, né? Mas realmente eu sou uma pessoa que vem realmente desse mundo de tecnologia, e o Spiel Games era uma empresa muito decidida, né? Na época a tecnologia foi até vendida, né, recentemente. Então esse lado também de tecnologia, open offices, cultural, colaboração, eu trago dessa minha experiência do passado também. E daquilo que eu conheço, entrando agora no grupo LX, claramente se enquadra naquilo que é a cultura LX. Deixa-me então entrar aqui num par de perguntas que acho que é interessante para os nossos espectadores aqui em Portugal e quem nos ouça no Brasil também perceber a tua perspectiva, que é nesta fase do Covid, não sei se vocês chamam Corona, nós aqui chamamos mais Covid. Como é que têm estado os teus clientes a reagir neste momento? Eu sei que o Brasil está um pouco mais atrasado na curva do que nós já estamos a sair, nós já estamos a abrir outra vez. Como é que estão os profissionais em particular e também as pessoas físicas a reagir na compra e na venda? Então, obviamente, né, até pelo decreto atual que as concessionárias têm que estar fechadas, né, isso impacta diretamente o negócio. Então, especialmente no dia 16 de março, foi a primeira semana que teve, né, que foi decretado, né, esse lockdown. A gente viu uma reação muito brusca nessa primeira semana, né, porque é normal, né, todos os concessionários estavam tentando ver e tentando pensar o que isso queria dizer para o negócio deles, né. Então, mas foi só na primeira semana, né, porque logo depois, né, nós time de vendas, né, junto com os nossos concorrentes do mercado, a gente também se posicionou com os lojistas e com as concessionárias para ensinar eles que, na verdade, não né, existe a oportunidade de eles continuarem fazendo vendas e continuarem ainda tendo contatos com os clientes, porque essa demanda, de uma forma, ainda vai existir, né? Vai ser um pouco reprimida, mas ainda vai existir. Mas a atividade no LX Autos teve alguma... Caiu. Sim, exato. Como consequência disso, obviamente, caiu. Você está falando agora, né, que sim, no começo tem uma queda um pouco maior, né? Mas desde então, naquela época, a gente já está vendo uma recuperação desse lado, né? Então, ainda está reprimida, tá, a demanda, porque as concessionárias ainda continuam fechadas, então quer dizer que não existem tantos novos carros sendo postados, né? Mas estamos vendo uma recuperação, tá? Então, isso é o lado positivo, né? E acho que as ferramentas ajudam, né? Então, o que a OLX tem feito nesse sentido, né? Então, já na primeira semana, acho que nós somos a primeira empresa a já soltar webinars no mercado, né? Okay. Tanto em autos como em imóveis, né? Tem um trabalho muito forte feito do time, e foi incrível a participação, né? A gente já teve webinars onde a gente teve participando de mais de 1.000 pessoas participando simultaneamente. Então foi realmente muito sucesso.
Então as pessoas ficaram, o nosso lojista começou a ficar um pouco mais tranquilos nesse sentido, né, em termos de, ok, eu consigo ainda atuar com meus clientes mesmo estando na loja, né. Por aproximação do mercado, não é? Que vocês aproximarem-se e apoiarem neste momento de insegurança, nós temos feito o mesmo aqui em Portugal. Aqui não temos muito atraso. O primeiro webinar que nós fizemos, tivemos cerca de 4.000 pessoas no webinar. 1.000 também, mas de facto as pessoas estavam à procura de informação, de saber o que é que nós íamos fazer e como é que podíamos ajudar o mercado, não é? Que é o que também vocês fizeram, seguramente. Sim. Então a gente tem muito que aprender com você, né, Nuno? Olha, deixa-me aqui, e as pessoas não sei se aperceberem, às vezes nesta nossa entrevista, eu às vezes trato por você e por tu, porque em Portugal é por tu, porque a gente já se conhece, mas no Brasil é sempre por você, não é? E por isso eu vou tentar manter o quiser. Mas olha, perguntava-te nesta perspectiva, que tu, eu penso que estás a pegar muito bem do lado positivo, que é, se vimos por o que nós em Portugal chamamos do copo meio cheio, também parece que é evidente que uma das coisas boas que vem de toda esta pandemia e que gerou esta quarentena é que as pessoas também se tornaram mais digitais, ou seja, se já havia uma tendência para se colocar os carros online, se procurar os carros online, isto ainda vai intensificar mais, quer a nível dos compradores, quer a nível dos vendedores, estavam mais preparados. Tu sentes que de facto é isso que está a acontecer também aí no mercado brasileiro? Não, sim, exato, né? Então, o que a gente vê, a gente está falando agora há pouco, né, sobre os lojistas não anunciarem tantos carros, né, mas do outro lado, no lado de compradores, a gente vê até um volume maior do que a gente tinha até antes da crise, né? Então isso está se intensificando, né? Então, de certa forma, o que está acontecendo é que acho que toda essa tendência que a gente está vendo de mobilidade, ela até acaba sendo um pouco reprimida nesse momento, né? Porque as pessoas não estão com um pouco mais de receio de estarem juntas, né? Então, as pessoas que estavam, por opção, estavam compartilhando transporte, eles, na verdade, querem ter o que a gente chama de car ownership de novo, né? Querem simplesmente ser dono de um carro novamente, né? Então, isso explica muito dessa procura adicional que está acontecendo dentro das plataformas nesse momento, tá? Então acho que isso... Mesmo sentimento em Portugal, eu não sei se também já viste algumas estatísticas em relação à China, e é a mesma coisa. As pessoas estão com uma retração em relação aos transportes públicos e ao ride sharing, ou seja, não é que a gente não vai demorar aqui algum tempo a recuperar a procura, mas é expectável que eventualmente a procura até pela propriedade dos carros aumente face a opções de ride sharing e de transportes públicos, que no caso específico da Europa era muito, muito evidente. Eu sei que o Brasil tem outras particularidades que não têm as mesmas infraestruturas em algumas circunstâncias. Ok, deixa-me aqui te particularizar algo que nós também temos acompanhado aqui a partir da Europa e nós próprios, que é independente, um bocadinho independente do Covid, porque eu acho que isto está para ficar, que é introdução de algumas novas funcionalidades para facilitar estas vendas online. Nesta primeira fase, alguns dos exemplos que nós vimos e nós próprios fizemos aqui, que teve a ver com esta questão de um vídeo walk-around, que é não apenas a utilização das fotografias, mas vou dar um exemplo. Nós, num dia, lançámos aqui no stand virtual, colocámos o vídeo em primeiro lugar antes das fotos, e numa semana mais de 5.000 uploads de vídeos, ou seja, os nossos parceiros profissionais rapidamente começaram a desenvolver vídeos. E como dou este exemplo, outro que tem sido muito evidente, que é a questão de fazer o test drive e facilitar o test drive at home, não é? E fazer também, de alguma forma, o delivery do carro, entregar o carro em casa do cliente quando ele é comprado. Ou seja, a minha pergunta para vocês é, também vocês estão nesta cena, sentem esta necessidade de criar novos serviços para facilitar o processo online? Não, exato. Eu acho que esse é o primeiro passo, realmente, é o vídeo, né? Vídeo ou virtual tours, né? Na verdade, a gente aqui no Brasil vai estar até lançando isso logo, tá dentro da OLX. Logo, acho que nos próximos dias, na verdade, isso vai estar no ar. Porque isso resolve, na verdade, um grande pain point, na verdade, atual, né? Especialmente quando você vai comprar um carro usado, né? Onde grande parte daquela primeira visita que você faz quando você vai ver o carro, né, em grande parte essa primeira visita ela acaba sendo uma decepção, né? Então, tendo o vídeo walk-around, você acaba sendo mais eficiente, né? E é um passo muito importante para a digitalização dessa indústria, né? Então, acho que é um primeiro passo muito importante dentro desse processo, né? De realmente ter esse tour, né? Então isso é extremamente importante, né? E a página Delivery também, então, na verdade, a gente acabou de lançar um feirão onde a gente dá a possibilidade de todos os nossos clientes, das concessionárias, de colocarem um selo no anúncio deles, né? Se eles fazem a entrega do carro do domicílio, né? Mas acho que o importante aqui na verdade, para ter um grande sucesso nessa digitalização do processo, acho que não é só conseguir fazer video tours, acho que é um feature muito importante, não é só fazer entrega, mas existe
essa jornada entre você escolher o seu carro, né, e você realmente ter a entrega, que até pouco tempo era ainda muito offline, né? E o que a gente vê aqui no Brasil também é que muitos dos cartórios e Detran já estão emitindo esse documento de forma digital, né? Exatamente. Então agora é importante também é fazer essa conexão para você conseguir realmente ter desde a procura até a assinatura do seu carro e a entrega de uma forma 100% online, né? Então, e acho que esse é um passo, na verdade, é claro que está longe em escala, mas não está tão longe de começar a acontecer já nesse momento, tá? Então é importante investir nisso. Eu diria que, na linha do que tu estás a dizer, é que, de facto, nessa perspectiva de olhar para o elemento positivo que também esta quarentena e toda esta situação trouxe para os negócios digitais, é que eu acho que esta pandemia, em termos de mentalização, quer dos profissionais, quer de quem compra, estar mais abertos para fazer as compras digitalmente, também neste caso nos carros, não é? que é um segundo bem talvez mais caro, Sim. as pessoas de investimento que fazem na vida, fez mais, se calhar, nestes 2 ou 3 meses do que, se calhar, nos próximos 3 ou 4 anos em termos de aceleração, o que temos que ver também por esse lado. Mas já que falas um bocadinho do lado... Posso só complementar, Nuno, que há um ano atrás, acho que a gente estava no mesmo evento em Londres, na Autobus, né? E lá eu lembro que o AutoTrader trouxe um dado importante, dizendo, né, quão preparado estão alguns países do mundo em fazer uma compra de carro totalmente digital, né? Eu lembro que os Estados Unidos estavam em 60% e o pior daquela lista era a Bélgica, que estava em 8%. Né? O Brasil não estava na lista, né? Mas eu acho que era menos de 8%, provavelmente. Né? Eu acho que seria interessante ver esse dado novamente agora com esse novo momento, né? Porque eu acho que acelerou muito. Então, quer dizer que a gente precisa também acelerar a nossa proposta para esse mercado. Né? E o legal disso também, a gente fez uma pesquisa nossa da OLX Autos na semana passada, e onde de todos os nossos clientes, 50% diz que já está preparado para ter uma experiência totalmente online, tá? E acho que é um momento também onde o mundo offline e o mundo online tem que se juntar, né? Porque os nossos clientes, eles, metade quer realmente fazer parte disso, né? Então isso é muito importante. Mas a tecnologia para conseguir fazer essa transação totalmente online, eles precisam dos portais, né? Eles precisam da gente também, porque nós somos empresa de tecnologia, né? E muitas vezes acho que a tecnologia está um pouco longe da realidade deles, né? Então acho que a gente vai ver uma coisa muito interessante nesse momento agora, que é realmente a convergência entre os funcionários e os portais, para realmente se ajudarem a fazer essa transação em si, né? Que era um atrito no passado, né? Então acho que é um momento realmente de grande mudança no nosso mercado, né? A gente tem que estar bem perto disso. Olha, 100% de acordo, e daqui a pouco até fazer um comentário suficientemente interessante, estamos a fazer aqui em Portugal nessa linha, e porque neste momento nós, enquanto stand virtual aqui em Portugal, pela presença, como vocês também, muito forte, não estamos apenas só focados nos usados, mas cada vez mais também nos novos, e a trabalhar com as concessionárias também, e com as próprias montadoras, como vocês dizem. Para quem me ouve em Portugal, estamos a falar das marcas, mas no Brasil dizemos montadoras, porque os carros são montados no Brasil. E nesse sentido vamos divulgar, estamos a fazer um webinar de novos, onde vamos também, no fundo, perceber como é que mesmo no carro 0 km, como é que também se pode digitalizar mais o processo de venda. Mas eu pegava-te agora por um outro lado interessante. E eu que tenho acompanhado, tu sabes, o Brasil durante os últimos 15 anos, acompanhei muito próximo, e tenho trazido até para outros mercados a experiência do Brasil, o Brasil é um país completamente único na vertente de que os grandes verticais, ou seja, um portal que está especializado no automóvel, é detido pelos bancos, não é? Que isto começou pelo Web Motors, que depois o Silvio vendeu e foi para o e-carros, e pronto, e replicou-se. O próprio Bradesco tentou fazer o Autoline, mas no meio disto, quando nós olhamos para os números, a verdade é que a marca OLX, em termos de automóveis, é top of mind, mesmo assim, com uma concorrência fortíssima, não é? Com 56%, quando o estudo de mercado diz, quando as pessoas top of mind, em primeiro lugar, vem o LX, e por isso eu pergunto, com portais tão fortes como é o caso do Web Motors e do e-carros, como é que mesmo assim conseguem vocês ter, em termos do LX Brasil, este sucesso em termos de notoriedade? Então, acho que isso volta no que está falando bem no comecinho, né? Quando estava introduzindo um pouco a OLX Brasil e por que a gente tem esses volumes tão grandes, né? Já agora deixa-me mostrar, o Ricardo, que nos está a ajudar a produzir esta entrevista, pôs-nos aqui no ar, e eu até vou maximizar já agora. Nós fomos à internet e informação pública, e vejam a diferença para quem nos vê aqui nesta entrevista. A linha azul é o LX Brasil, e lá em baixo está a Web Motors, que é o portal vertical líder. É verdade que estamos a comparar o portal horizontal mas vejam que as diferenças são absolutamente abissais, ou seja, é praticamente 9 vezes maior, mas depois, como sabemos ainda hoje,
a parte automóvel é a parte mais relevante, não é? Mas é demonstrar de facto que nós aqui em Portugal somos muito maiores do que qualquer outro, não é mesmo assim? Mas no vosso caso é absolutamente impressionante esta diferença. Sim, quando a gente fala de usuários únicos, né, nós temos volta de 25 milhões de usuários únicos por mês somente na OLX Autos, né? Então, realmente é um número bem expressivo e é também bem mais expressivo que os nossos concorrentes também, né? E isso vem, na verdade, a OLX cresceu praticamente por causa do tamanho da marca, né? Então, a gente tem uma execução da nossa marca muito forte, então, é uma marca muito bem conhecida, muito querida no Brasil, uma marca extremamente importante no mercado, mas também por ter uma relação de vendedores, pessoa física muito grande, né? Então, a estratégia de deixar os vendedores de pessoa física privados, né, postar de forma gratuita, isso ajuda muito o volume de automóveis e como consequência, e o mais importante ainda, é que traz muitos compradores da plataforma, né? E quando você tem um volume de compradores tão grande, você tem, né, praticamente a OLX tem todo o estoque disponível no mercado hoje, está praticamente na OLX, tá? Então isso quer dizer que a pessoa física, o conteúdo de pessoa física atrai compradores e esse volume de compradores acaba atraindo os profissionais também. Então, porque os profissionais querem estar onde os compradores estão, né? Então isso acaba ajudando bastante, né? Deixa eu fazer uma pergunta noutra perspectiva que eu acho interessante, como comentava há pouco, da particularidade do mercado brasileiro, que é, e que apesar que tu sabrás, neste caso sabes tudo, né, do mercado brasileiro, mas o Santander, que detém Webmotors, no caso da Espanha, comprou o Coches.com, né, na mesma ótica de entrar também mais nestes, e poder ter aqui um posicionamento mais forte nos verticais automóveis, naturalmente numa perspectiva de estar mais próximo do canal de distribuição de financiamento. A minha pergunta é, tu que competes na prática com estes dois, e tens aqui uma presença muito maior, não tens um banco por trás, ou seja, isto dá toda a flexibilidade, não estás limitado a um banco como é o caso do Itaú, é o caso do Santander, ou de facto isto tens alguma vantagem competitiva que o LX Brasil não tem? Então, acho que isso, na verdade, ajuda a gente, né? Acho que no cenário brasileiro, pelo menos onde a OLX acaba sendo a maior plataforma de autos, acho que ajuda a gente bastante, porque no processo de compra de um carro no Brasil, a primeira coisa que as pessoas precisam é o financiamento, né? Então, claro, para os bancos terem os portais, isso é extremamente importante, porque acaba sendo um gerador de lead, de financiamento muito grande, né? Mas o que a gente consegue fazer nesse sentido, por não ter um banco por trás, é que nós conseguimos também ter não só um banco, mas a gente consegue ter alguns bancos diferentes dentro da nossa proposta de financiamento, né? Então, tanto o Itaú como o Santander são até clientes nossos hoje também, então eles nem veem concorrência nesse sentido, né? Porque eles veem realmente que agrega... Consegues operar com bancos e, no final do dia, dar uma oferta mais abrangente ao consumidor, não ter que estar, neste caso, à pessoa física, estar limitada mais a um banco do que a outro. Exato, e esse é o ponto, né? O ponto é que para o consumidor final isso é muito importante, né? Porque ele consegue ter a proposta mais abrangente que existe no mercado, né? Então, acho que nesse lado pode colocar o OLX numa boa posição, né? Mas na verdade, a gente vê, né? Também eu vejo OLX Autos, eu vejo, sim, existe um nível concorrencial, claro, né? Porque nós temos os mesmos clientes, né? Então a gente compete com o share of wallet no final também. Mas também acho que são plataformas que podem ser complementares, né? Então, são mais verticalizados, são mais especializados, eles têm uma relação muito profunda em termos do ferramental bem forte com as concessionárias, né? Eles estão desenvolvendo isso há 10 anos ou mais, né? E nós trazemos um grande volume nesse sentido também, né? Então, acho que existe uma grande complementaridade nesse sentido, tá? Olha, já que falamos desta área de financiamento, deixa-me aqui fazer-te uma pergunta que eu próprio, na pesquisa para esta nossa entrevista, fiquei positivamente surpreendido e vi nas notícias que vocês tinham lançado em abril, mês passado, o LX Pay, ou seja, que vem facilitar os pagamentos. Eu diria que para já não se calhar não permitirá pagar carros de 30, 40 mil reais. Em Portugal estaríamos a falar de carros de 7 ou 8 mil euros. No entanto, é um ponto de partida, até para carros mais baratos, carros entre particulares, entre os privados, para carros mais baratos ser. Isto é uma novidade que introduziste provavelmente para o LX como todo, mas que a prazo também poderá ser estendida para o automóvel? Sim, eventualmente sim, porque toda a ferramenta atrás de fazer o pagamento, né? Então, o escrow em si é algo que é extremamente importante para autos e pode ser usado em qualquer categoria, né?
Então, a funcionalidade para fazer o escrow, a parte de pagamento em si, realmente é o OLX Pay que provavelmente vai fazer vai providenciar essa solução para os nossos clientes, os nossos usuários também, né? Mas também a gente pode usar o OLX Pay de outras formas também na plataforma, né? Até para dar, para dar produtos e cashback para os nossos clientes também. Então, realmente pode ser uma ferramenta forte, muito forte e competitiva. Interessantíssimo, e vou acompanhar muito de perto, tenho muito interesse. Estava já agora só de esclarecer para quem nos ouve, porque eu acho que para Portugal é alguma novidade aquilo que tu acabaste de falar, para que as pessoas saibam o que é um escrow account. O escrow é quando alguém quer comprar um carro, mas coloca o dinheiro e a pessoa que vai entregar o carro sabe que o dinheiro tem a garantia da liquidez do dinheiro, e só quando tem a confirmação que o carro está em condições é que liberta o dinheiro. Ou seja, e isto no fundo é uma funcionalidade que também existe em Portugal, não é normalmente utilizada, mas é um serviço dos bancos e que vocês aqui no Brasil é mais comum nestas transações e que está disponível nesta ferramenta. E pegando nesta vertente, em que vocês já avançam aqui mais na facilitação do pagamento e estão a dar aqui passos significativos neste processo que chamamos normalmente de digital retailing, não é? Quando olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos, nós já vimos exemplos como é o Carvana, que eu acho que muitas pessoas já me ouviram falar aqui em Portugal e mesmo em algumas entrevistas sobre aquilo que é o futuro da Carvana, que faz tudo, uma pessoa pode comprar, entregar, receber, financiar tudo online. Tem estas fantásticas torres, que no fundo eles chamam praticamente, parece uma vending machine, em que a pessoa põe a moeda e o carro sai, mas a verdade é que isto é mais marketing do que outra coisa. Sim. A minha pergunta para ti é, achas que este tipo de futuro é algo que também pode vir a acontecer no Brasil, em termos de processo totalmente online de venda dos carros? E que tipo de carros? Sim, exato, né? Eu acho que sim, especialmente dado essa nova realidade que a gente está vivendo, eu acho que isso só vai acelerar, na verdade, tá? Sabe, as pessoas realmente não veem, existe valor em não ter que fazer todos esses passos offline que existem, né? Até se sentem confortáveis até em fazer o test drive de uma forma diferente. Eu acho que as pessoas vão estar muito confortáveis com o modelo totalmente digital, onde as coisas são entregues na sua casa, né? Você não tem que se deslocar para isso, e tudo é feito de uma forma extremamente eficiente, né? São poucos dias, o pagamento é feito de uma forma extremamente fácil, o financiamento já está integrado, você tem esse 7-day cashback, né, da Carvana, que tem que ver como é que isso funcionaria no Brasil, né? Tem um question mark no modelo aqui que a gente teria que... Eu já experimentei isso em outros países e de facto a taxa de retorno é muito baixa, não é? Quando as pessoas têm confiança, quando o produto está em qualidade, até eu próprio falei com a Carvana, a taxa de retorno é baixíssima, é muito baixa. Sim. Eu sei, mas o Brasil sempre é um animal diferente, né? Acho que teria muita gente fazendo, sabe, test drives oficiais cada 7 dias, né? Então, de graça, tem que ter um pouco de cuidado disso, né? Mas eu acho que é um modelo que pode ser realmente bem interessante nesse sentido. Vocês no Brasil olham muito para os Estados Unidos, não é? E os Estados Unidos é uma referência. Eu que trabalhei muitos anos com o Brasil e, de facto, é muito mais uma referência os Estados Unidos do que a Europa, verdade seja dita, né? Nós na Europa olhamos muito para o que passa, especialmente na Alemanha e o que se passa na Inglaterra, em alguns países mais desenvolvidos, e seguramente olhamos também sempre para os Estados Unidos e também para o Brasil, mas eu acho que vocês têm. E é nesse sentido que eu te ia lançar aqui uma pergunta final, olhando mais para o futuro, que é, quando olhamos para o mercado brasileiro, tu conheces melhor do que eu, é evidente esta aproximação aos Estados Unidos, o que quer dizer que há até alguns elementos que o Brasil já vai tendo, até bem desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, a Kelley Blue Book entrou no Brasil, que é um portal especializado na área de pricing de preços de carros novos e usados, em que basicamente é muito forte nos Estados Unidos e tem presença em alguns outros mercados, e alguns poucos exemplos do género em outros países do mundo. Por outro lado, também, algumas pessoas aqui em Portugal também têm algum conhecimento, porque eles têm estado aqui presentes também alguns workshops, alguns webinars, que é autoavaliar, no fundo também é uma marketplace B2B, e que de facto no Brasil já estamos a falar que passa mais de 100 mil carros que são transacionados nesta plataforma e tem significado. E por fim comentava também o Instacarro, que é algo que tem a ver com esta questão da facilitação da pessoa física poder rapidamente vender o seu carro, que é muito comum nos Estados Unidos, com a Kelley Blue Book Instant Cash Offer, ou mesmo no caso de Inglaterra também temos com o We Buy Any Car e em outros países do mundo. Ou seja, o Brasil nisso de facto já tem muitas iniciativas daquilo que é
melhor se faz no mundo, e por isso eu lançava-te esta questão aqui, que é como é que tu vês, ponto número 1, a evolução do mercado automóvel em termos digitais do Brasil, que já está a fazer uma série de elementos, e que novidades é que podemos esperar por parte do LX Brasil nesta área da OLX Autos? Não, sim, então, na verdade, até complementando, né, acho que até o modelo Carvana acaba vindo dentro dessa resposta também, né, mas eu tenho tendência a ser muito mais pé no chão nessas tendências, tá? Então, eu acredito nas tendências, eu acredito que esses modelos são importantes, tá? Mas eu acho que esses modelos, eles ainda têm que ser muito provados, tá? Então, ou avaliar, ou o Instacar já... Não, exato, acho que exato. Eu acho que talvez o autoavaliar tem um modelo um pouco mais provado, né? Mas eu acho que existem outros modelos que ainda, onde os economics ainda não estão totalmente claros, né? E também onde também o volume não está muito claro, qual que é a porcentagem do mercado que eles vão conseguir realmente transacionar dentro desse modelo, né? Então parece que são ofertas que são para públicos específicos, né? E não necessariamente em termos de volume, né? Então não acho que vai ser um modelo ou o outro, né? Eu acho que o modelo de volume, que nem os verticais ou que nem o OLX horizontal, é um modelo que é extremamente importante e que, na verdade, ele vai continuar sendo relevante para grande parte da população, né? E principalmente no Brasil, né? Onde a gente tem classes sociais tão diferentes, né? Quando você fala de uma classe C ou de uma classe A, realmente são populações totalmente diferentes, né? Com coisas que eles querem que são muito, muito diferentes também, né? Então, a gente faz muitos estudos na OLX, a gente já fez visitas na população da classe C e a gente realmente vê que o que eles adoram da OLX, e porque a gente tem um volume tão grande, é a simplicidade da plataforma, né? Quando você começa a colocar muita complexidade, eles param de entender. Se você colocar cartão de crédito, eles não têm cartão de crédito. Então, é muito confuso nesse sentido, né? Então essa simplicidade é algo muito único da OLX, né? Então, acho que isso vai continuar sendo muito importante nos próximos anos ainda, apesar do momento atual, né? Mas a gente precisa realmente... acho que mesmo se a gente consegue pegar, esses modelos consigam pegar 5 a 10% do mercado, ainda é relevante, né? Porque o modelo é diferente. Se você está comendo por listing, você acaba tendo uma porcentagem da transação, né? E eu acho que o modelo que ganha é o modelo que realmente consegue pegar a maior dor do usuário e realmente fazer aquilo muito mais eficiente, né? Eu acho que é importante para as pessoas verem este teu comentário, porque é diferente do contexto de Portugal, que é pela escala que vocês têm, ou seja, esta importância de conseguir agarrar determinados modelos que tenham uma escala que abranja uma população muito diversa, como é do Brasil, é uma perspectiva diferente. Nós, por vezes, aqui na Europa e em Portugal também, testamos determinados modelos que servem para determinados segmentos e porque existe uma população às vezes mais sofisticada aqui e ali. No Brasil, e pela dimensão do próprio OLX, tem que ser modelos de facto que estejam provados e que tenham uma escala maior, mas sei, e bem, que o LX também está muito atento a todas estas novidades e é um mercado muito ativo. Especialmente quando você fala de pessoa física, tá? Só vou complementar, né? Quando você fala de pessoa física, né, o LX está falando, isso tem uma complexidade muito maior, né? Porque você tem que saber, aquele carro existe, aquele carro é daquela pessoa, né? Então, toda parte de fraude, a gente tem trabalho muito forte em cima disso, né? Depois, olha que você quer fazer inspeção, ok, você tem que fazer inspeção num certo lugar, ou a inspeção pode ser feita dentro da sua casa, né? Então, acho que cada detalhe você tem que realmente entender se aquilo faz sentido e colocar isso dentro do seu modelo econômico, né? Exatamente. E acho que isso ainda está sendo testado por várias empresas no mundo, né? Então, para não falar da dimensão geográfica do Brasil, né? Se tiverem no Rio de Janeiro, for preciso fazer uma inspeção em Manaus e ter mais ou menos o processo controlado, as pessoas não têm noção que estamos a falar de 3 ou 4 mil quilómetros de distância, que para nós é de ir daqui até à Polónia, não é? Ou seja, são escalas diferentes. Olha, Marcos, muito obrigado. Acho que foi absolutamente fantástico termos esta perspectiva de ir para o outro lado do Atlântico, agora que a tecnologia nos permite dar este salto com tanta rapidez. Foi um prazer, do nosso lado aqui também, que estamos inseridos em LX Portugal. Muito obrigado e espero que, em particular, para todas as pessoas do Brasil em geral, e tenho muitos amigos aí, e para a tua família também, que saiam também rapidamente desta fase do Covid, que nós começamos a sair aqui também em Portugal com boas notícias e que tenham uma saída muito positiva e rápida, assim que seja possível. Está bem? Forte abraço. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau. E é assim que eu agradeço. Agradeci aqui ao Marcos, eu acho que é interessante ter esta perspectiva do mercado brasileiro, que neste caso continuamos o nosso Motorcast em português, como tivemos aqui alguma sequência que fizemos 2 ou 3 em inglês, mas um mercado muito diferente, mas muito interessante, eu acho, para nós percebermos e terem também a noção que nós, enquanto stand virtual,
também aprendemos com aquilo que é a realidade do nosso grupo, que está presente em muitos países do mundo, em particular em grandes países com grande escala, como é o caso do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da Polónia, onde tiramos imensas ilações. Estejam atentos, muito em breve teremos mais um episódio do Motorcast aqui, seguramente também em português nos próximos tempos vamos nos continuar a concentrar aqui nas operações e para poder transmitir mais e o que há de bom no nosso país e no mercado para vos trazer. Mantenham-se seguros, foi um prazer, até ao próximo Motorcast do Stand Virtual.